essa semana ainda pensando como é difícil a gente descobrir a tendência das coisas. Como a gente vive um tempo que é difícil descobrir qual vai ser a tendência da política do Brasil, qual vai ser a tendência do nosso planeta, qual vai ser a tendência da nossa cultura, com a quantidade de pessoas que estão decidindo vir morar no nosso país, qual vai ser a tendência. A gente sempre fica pensando, né, e qual vai ser a tendência dos empregos, quais serão os empregos do futuro, afinal de contas, será que vai ter um espaço para nós, será que não vai? E não tem como a gente não pensar qual é a tendência da minha vida. O que será de mim? O que será de mim? E com essa pergunta, eu quero ler Gálatas com vocês, do 1 ao 5. Qual vai ser a tendência das nossas vidas? Gálatas 3, do 1 ao 5, uma passagem que eu amo muito, muito. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa dessa maneira, diz assim: ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É interessante esse texto, porque Paulo começa a descrever uma tendência que a igreja da Galácia estava partindo. E ele coloca exatamente de uma maneira muito peculiar. Ele coloca dizendo: como é que vocês começaram tão bem na vida cristã de vocês, entendendo tudo tão direitinho, e foram se aperfeiçoando na carne, sendo que a tendência de todo cristão seria cada vez melhorar. Vocês, com o tempo, estão piorando. Olha o que Paulo aborda. Como é que vocês foram capazes de fazer coisas assim, de começar no Espírito, com tudo tão genuíno, tão gostoso, tão saboroso, tão proveitoso, tão rico, e ao mesmo tempo, o tempo vem passando, e ao invés eu pudesse contemplar um crescimento na vida de vocês, eu tenho uma decepção em vê-los num processo de decadência espiritual. Como pode isso, alguém seguir a Cristo e com o tempo piorar? É isso que ele vai tratar. Como pode alguém decidir em seguir o Deus Todo-Poderoso e com o tempo piorar? Foi isso que aconteceu. Esse foi erros graves que a igreja da Galácia cometeu. Eles, ao invés de entender a graça e viver nela, eles voltaram para o tempo da lei e começaram a fazer sacrifício novamente. Olha só que interessante, quando tu invoca o passado que já tinha sido passado. Aí tu me pergunta assim: tá, mas pastor, mas o que é viver no Espírito? Como é que a gente pode melhorar com o tempo a nossa vida cristã? Como é que eu posso me tornar mais espiritual? Como é que eu posso ter esse processo que nem o apóstolo João teve, que começou como chamado filho do trovão,
talvez até com uma certa arrogância, mas terminou seus dias como o apóstolo do amor. Já viu que a tendência de muitos é passar e a gente encontrar a pessoa depois de muito tempo e dizer: que pena, olha o que ele se tornou, que pena, ele teve na verdade um declínio da sua vida cristã. Aí eu pergunto para cada um de nós, como tem se tornado a nossa justiça, depois de anos seguindo a Cristo? Como se tornou a nossa justiça? Ela continua sendo exatamente essa, a exata: se fez algo para mim, tem que pagar? Quando a gente vai colocar nossa justiça em prática, ela ficou, na verdade, um pouquinho com misericórdia, com compaixão, com um pouquinho melhor de compreensão, ou ela continua ainda da mesma forma, desde que quando a gente teve o encontro com Cristo? A nossa justiça com o tempo melhorou. Quando a gente vai ajudar ou julgar uma causa entre os irmãos, entre a nossa família, como é que ela ficou, a nossa justiça? Ela vem carregada um pouquinho de compaixão? Ela vem carregada um pouquinho de misericórdia? Ela vem carregada um pouquinho de compreensão? Ou ela ficou aquela justiça danada e difícil de ser carregada? O que é viver no Espírito? Viver no Espírito é viver como Jesus viveu. Essa, na verdade, é uma meta para cada um de nós. Essa é uma meta. Se a gente tem o desejo de ter um progresso na nossa vida cristã, o nosso exemplo e referência maior é Cristo. A partir dele é que a gente vai saber se a gente vai ter um progresso na nossa vida cristã ou se a gente vai ter um declínio. Porque se no meio do caminho a gente vier a perder esse olhar em direção a Cristo, a nossa tendência é exatamente a mesma tendência dos Gálatas: começar no Espírito e com o tempo indo se aperfeiçoando na carne. Essa é a nossa tendência. Como será que está a nossa verdade? Com o tempo, a gente vem falando mais a verdade? A gente tem conseguido se expressar com a nossa boca, com as nossas palavras, com a verdade? Ou a gente vem mentindo cada vez mais? Ou a gente vem enganando cada vez mais? Ou a gente vem criando essa facilidade de falar coisas que a nossa consciência, pela graça de Deus, ainda está viva a ponto de dizer: o que tu falou não é a verdade completa. Será que está vindo esse progresso na nossa vida? A nossa misericórdia, como é que ela anda, será? Será que a gente consegue ver a miséria no coração do outro um pouco? Porque misericórdia é isso, é tu ver a miséria no coração do teu irmão. A tua liberdade, como é que ela anda? Ela pode dizer: eu estou em espírito com o alvo de seguir a Cristo, ou a minha liberdade se tornou uma libertinagem? Olha só a nossa tendência, como a nossa justiça ela fica caída, o nosso bom senso fica caído, o nosso amor fica caído, a nossa liberdade fica caída. E o pior de tudo é que essa é a tendência de cada um de nós. Ao invés da gente melhorar, a gente vai piorando com o tempo. E isso é uma pena. Isso é uma pena, se a gente não vai tendo essa consciência e essa maturidade cristã. O que é viver no Espírito? Viver no Espírito é tentar cada vez mais entender o próximo. É assim como Jesus fez, como ele conseguia tratar a prostituta, os deficientes, os mentirosos, os discípulos, os hipócritas, a natureza, o pássaro, as crianças, o velho, a mulher, a família, o pobre, o rico, o político, as festas, as orações, as dificuldades, a solidão, a multidão, a doença, a viúva. É nessa perspectiva que a gente precisa se analisar, se está havendo um progresso nas nossas vidas ou não. Essa semana eu estava ainda explicando algo para minha esposa, que é um dever nosso. Quando uma pessoa ela tem uma deficiência física, nós somos devedores dela. Eu explicando para ela isso.
Por quê? Porque quando Deus fez o homem e a mulher, a partir de Adão e Eva, Ele fez uma criação perfeita. E depois o homem pecou. E com a consequência do pecado, muitos, na verdade, foram sorteados com uma deficiência. E aí um veio sem perna, o outro veio sem um braço, e aí outro veio com uma deficiência mental, e a outra veio com deficiência em todo o corpo. Enfim, só que nesse sorteio, eu falei para ela, a gente não foi sorteado, mas poderia ter sido. Então é por isso que é o nosso dever, já que a gente não foi sorteado, na verdade fazer uma rampa para cadeirante em todos os lugares que a gente tiver. É um dever nosso fazer. Por quê? Porque no sorteio a gente não foi sorteado. Tá, pastor, mas por que eles vieram assim? Enfim, é porque o homem pecou. E a partir desse pecado, infelizmente, muitos foram sorteados de um ponto de vista negativo. Mas isso não impede da glória de Deus se manifestar na vida deles. Foi isso, na verdade, a crise que os discípulos tiveram, perguntando para Jesus, por que eles nasceram assim? Ele disse assim, não, foi a mãe deles que pecou? O que aconteceu? Eles cometeram algum erro? Não foi nem os pais que erraram, tampouco cometeram algum erro. Eles nasceram assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida deles. E a gente viu na Paralimpíada como a glória de Deus se manifestou. Quem dera nós com duas pernas correr como aqueles que estavam sem perna corriam. Muito mais que nós, muito mais. Jogo basquete, jogo um vôlei, ganho medalha, toco violão, toco instrumento e a glória de Deus se manifesta na vida deles. Mas a minha perspectiva, eu consigo olhar eles em qual perspectiva? De na verdade dizer, eu sou devedor deles. Eu sou devedor deles. Porque no sorteio eu não fui sorteado. Será que está tendo uma evolução dentro do nosso ser? A ponto que a gente possa dizer, essa é a nossa tendência a cada vez melhorar, porque eu estou me parecendo com Cristo, e está havendo uma evolução na minha vida, ou com o tempo eu venho piorando? Porque é muito fácil a gente fazer uma análise da política brasileira, é muito fácil fazer uma análise da moda, é muito fácil fazer uma análise do trabalho, da tecnologia, de tudo. O difícil é olhar para nós e fazer uma análise da nossa vida, a ponto da gente falar, será que eu estou melhorando com o tempo? Ou será que eu estou piorando com o tempo? Esse é um desafio enorme para as nossas vidas. Esse é um desafio enorme. Poucas pessoas gostariam de fazer essa pergunta para si mesmo. Ainda mais com a pessoa que tu convive lado a lado diariamente. Coisa boa é quando tu puder perguntar para o teu marido, para a tua esposa, assim, tu acha que eu estou melhorando ou tu acha que eu estou piorando? Fala sério. Pedir uma resposta sincera. Como é que tu me analisa? Porque quando a informação vem lá da gema, ela precisa ser analisada. Ela precisa ser analisada. Quando a gente recebe uma crítica lá de dentro do núcleo principal, que é a nossa família, com quem a gente convive, essa crítica ou essa análise precisa ser avaliada corretamente. Jesus é a referência do nosso ser. E é para Ele que a gente deve andar. Se a gente tiver o desejo de melhorar a cada dia, é Ele o nosso exemplo maior. Andar na carne, se aperfeiçoar na carne. O que é isso? O que é isso? Amo contar essa história. Na verdade, eu amo recordar as minhas memórias. E uma das coisas que nessa época da minha vida tem ficado enorme é sempre valorizar a nossa história principal, ou a nossa terra natal, ou a nossa pátria. Por que eu digo isso? Porque esse foi um dos desafios que eu tive na minha vida. Eu tive 2 filhos que não nasceram no Brasil. E aí eu contava a história, por exemplo, para eles, como é que o pai conheceu a mãe, só que eu não conseguia mostrar o lugar.
não conseguia mostrar lugar. Aí eu contava a história que a gente se conheceu num colégio, mas não era o colégio que eles conheciam, ou seja, eu estava observando que com o tempo meus filhos estavam ficando sem raízes, pelo fato da gente morar em outro país. E eu fiquei tão triste, porque é tão importante cada um de nós ter uma raiz na vida, né? Da onde a gente cresceu, se desenvolveu, os amigos que a gente formou. E eu sempre gosto de contar essa história, como eu conheci, né, a minha esposa, porque eu conheci ela muito nova e parece que o tempo passou tão rápido, que não passou tão rápido assim, mas de alguma forma também passou. Eu conheci ela quando eu tinha 15 anos e me apaixonei. Já vou falar. Me apaixonei. Eu não sei se alguém acredita em amor à primeira vista aqui, mas foi exatamente o que aconteceu. Né? Ela estava indo jogar vôlei, na verdade eu estava do lado do professor jogar vôlei, e ela simplesmente apareceu do meu lado como um vulto do nada, e eu olhei para ela assim, quase que eu levei um susto, né? Eu disse para ela assim: meu Deus, onde é que tu estava todo esse tempo? Ela virou as costas e tipo ligou um turbo e desapareceu, né? Aí passou o tempo, enfim, a gente começou a se conhecer e tivemos 6 meses de introdução ao namoro, vamos dizer assim. Depois, com 17 anos, introdução ao namoro. Para te ver só, hoje tem gente que ganha beijinho rápido pelo WhatsApp aí. Na nossa fase existia uma coisa chamada cantada. E era difícil esse processo aí. Hoje mudou. Hoje alguém tem que ser especialista na escrita, mas também é um desafio. E, enfim, eu convidei ela para uma pizzaria, acho que só tinha uma pizzaria aqui em Cachoeirinha. E olha lá ainda, eu peguei o carro com 17 anos naquela época, porque parecia que todo mundo andava de carro com 17 anos também, é uma coisa incrível. E levei ela para comer uma pizza, e tu vê, eu conto essa história e para mim parece que foi ontem, de tão viva que ela ficou na minha memória. E meus olhos eram só para ela, eu não tinha mais na verdade olhar para nada, porque ela, né, eu estava apaixonado. Vocês estão com falta de romance, né? Essa, na verdade, é a minha história. E foi maravilhoso, na verdade. Aí, enfim, passou o tempo, né? E naqueles dias, meu olhar era só para ela. Depois de um tempo, eu comecei a me preocupar com outras coisas, com coisas que a gente se preocupa, tipo a pizza, né? O que a gente vai comer? O que vem nessa pizza, afinal de contas? E aí depois de um tempo a gente se preocupa com o ambiente, né? O ambiente, tem cortina, luz, coisa e tal, que eu quero levar ela num lugar bacana, onde ela se sinta bem, né? Depois para o quarto a gente se preocupa com atendimento, será que eu vou ser bem atendido? Vamos respeitar essas coisas? Enfim, e com o tempo tudo deu certo, Mas eu nunca pude esquecer como foi o primeiro encontro. A alegria que eu estava, porque tudo na volta não importava, a não ser ela. Sabe que na nossa vida espiritual, na nossa tendência de se aperfeiçoar na carne, a gente também é da mesma maneira. Porque quando a gente conhece ao Senhor Jesus, sinceramente, nada mais importa. Nada mais importa. O que importa quando a gente conhece Jesus? O que importa? A oração que a gente fez. Nossa, a entrega que a gente se doou a Ele. Nossa, as promessas que a gente fez do fundo do nosso coração e as mais sinceras possíveis a gente fez nesses encontros tão pessoais com Ele. Mas o que vai acontecendo com o tempo? Com o tempo a gente vai se preocupando, tipo assim, aonde que eu vou congregar? Quem é que vai ministrar a música? A gente começa a observar, será que a igreja está bonita? Quem são os nossos irmãos? E a gente vai perdendo essa maior riqueza que é esse olhar pessoal com o nosso Senhor. Essa alegria de simplesmente estar na presença dEle e dizer sim, tu me basta. Tu me basta.
É isso que a gente vai com o tempo se aperfeiçoando na carne, ao invés de se aperfeiçoar no Espírito e na alegria do Senhor Jesus. A gente vai se preocupando e se fascinando, foi a palavra que o apóstolo Paulo usou. Quem é que vos fascinou, Gálatas? Porque vocês começaram tão bem, vocês olhavam para Jesus, vocês tinham entendido a pregação da fé, como vocês começaram, e com o tempo vocês foram delirando nas suas tendências, naquilo que o ego de vocês admira, e perderam a maior riqueza, sem perceber ainda que perderam. Era esse o grito do apóstolo Paulo para Gálatas, porque essa é uma tendência da humanidade, infelizmente, piorar com o tempo, se no caminho a gente não conseguisse observar e dizer assim: basta, a partir de hoje o meu caminho vai ser diferente. Por quê? Porque andar na carne faz a gente se sentir superior aos outros. Andar na carne, a gente olha os outros como eles fossem menor que nós. E andar no Espírito é exatamente o oposto, porque tu faz o teu próximo ser maior que tu, dizendo: eu tenho até alguma coisa para aprender, e se eu não tiver nada para aprender, está tudo bem, porque ele é um filho do Deus vivo, criatura dele, criatura do Senhor. Andar na carne, muitas vezes, é fazer coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Olha a nossa tendência. E às vezes a gente faz essas coisas com uma facilidade tão grande. Brincamos com os princípios e os tesouros que Deus nos deu, como se fossem crianças no jardim da infância, brincando com isso, com tesouros que Ele tenta abordar para a gente. Se continuar brincando, o teu futuro vai ser um futuro de perdição. Se sentimos assim, andando na carne, como fascinados, enfeitiçados. Andar na carne é fazer coisas que Deus não gosta. É no caminho perder o temor de Deus. É praticar a nossa vida como se Deus não existisse. Isso é andar na carne. É andar dia a dia como se a gente nunca teria que prestar conta a respeito de nada da nossa vida. E a gente vai ficando especialista nisso, perdendo a nossa consciência, perdendo a nossa graça, perdendo a nossa responsabilidade, perdendo a nossa maturidade, perdendo a nossa fé, perdendo a nossa seriedade, perdendo muitas vezes nossos amigos, perdendo nossas famílias, perdendo tudo aquilo que com tanto suor, com tanta honestidade foi construindo com o tempo. A gente simplesmente vai perdendo de uma forma tão fácil. Oh, Gálatas, disse Paulo, puxa vida, quem dera que se eu pudesse, na verdade, abrir os olhos de cada um, para que vocês pudessem compreender tamanha riqueza essa que devia estar guardada num caixinha de tesouro, que tinha que ter uma placa escrita intocável, intocável. Gosto de observar nos evangelhos como como o Senhor Jesus tratou essas coisas, como Ele tratou. Em Mateus 19, quando chegou um jovem rico para ele, com orgulho, diz assim a palavra: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Uma pergunta maravilhosa. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá
falso testemunho, tudo linkado a fazer. Porque a gente hoje também, não, tu não pode, tem que te preocupar com o que tu é e não com aquilo que tu faz. Não é bíblico. Aquilo que tu faz mostra muito bem quem tu é. Então ele aborda exatamente isso. Não mata, não adultera, não furta, não fala calúnia. Honra o teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que era para dizer assim: Senhor, basta, eu já entendi e vou cumprir esse mandamento. Mas ele continuou querendo, na verdade, testar o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Falta quebrar teu orgulho. E ele dá uma resposta maravilhosa. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, então vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e aí tu pode vir e me seguir. Aí tu vai conhecer o que é tesouro. Ou seja, na hora do orgulho, como o Senhor Jesus não acariciou. Sabe? Porque esse orgulho ele procede de uma queda, é morte futura certa. A palavra se cumpre em nossas vidas. E aí o Senhor Jesus dá uma espetada para ver que se de alguma forma ele pudesse acordar. E logo, anos depois, o Império Romano entrou em Jerusalém e defasou tudo, roubou tudo que tinha. De alguma forma, a riqueza do jovem rico também foi perdida. Só que tem outra passagem bíblica onde a gente vê essa graça, que é a graça dessa humildade. Eu sempre digo, a humildade é a sombra de Deus. A humildade, quando a gente adquire, ela é a sombra de Deus. Parece que Ele acompanha sempre, parece que está bem pertinho. Que diz em Mateus 15, 21 a 28, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para ela. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu fico fascinado pelo caminho que Deus coloca para a gente como o único caminho, que é o caminho da humildade. Porque quem precisa aprender a ser humilde. É o caminho da salvação. Porque quando a gente escolhe o caminho do orgulho, se achando superior a todas as coisas, a resposta é essa que o Senhor dá: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, aí depois segue-me. Com orgulho ele trata duro, mas quando a mulher foi humilde, encontrou graça no Senhor. Coisa boa é ver essa sensibilidade nos nossos corações, a ponto da gente ver a nossa tendência e se observar, se perguntando: fiquei mais orgulhoso com o tempo, ou eu consegui me tornar mais humilde? As experiências da vida e tudo que a vida me deu como presente ou me tirou, me deixou mais orgulhoso ou mais humilde? Se te deixou mais orgulhoso, tu empobreceu. Se te deixou mais humilde, tu enriqueceu. Porque esses são os valores do reino. É interessante, porque se a gente observar a palavra, a gente vai ver até que
Nos evangelhos aparecem poucos elogios, que eu vejo que é uma moda tão grande hoje da gente elogiar, né? Mas o elogio também deixa muita gente abobada, meia idiotada, ela fica meio idiotada, ela fica meio que fascinada. Porque o elogio não é um problema para quem dá o elogio, o problema é de quem recebe. Porque quando ele acredita, né? Ele fica acreditando no ego dele, no coração dele, ele vai se enchendo, que nem um balão, se achando quase que é um salvador. Quase que é um salvador. Diz assim, não, que está todo mundo me elogiando, todo mundo me acaricia. Deus poucas vezes elogiou. O elogio bom é o elogio verdadeiro, certo e correto, aquele que é na veia. A mulher cananeia recebeu esse elogio: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Para o centurião romano, o Senhor Jesus falou, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A mulher que derramou o bálsamo, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha que maravilha, o elogio dado com graça e com verdade. E às vezes às vezes eu vejo as pessoas passando, mas pensa numa dificuldade terrível, no orgulho besta, e pessoas elogiando. Diz assim, como que esse ser vai conseguir voltar a ter uma vida cristã sadia? Coisa boa é quando a gente não precisar depender do outro, mas quando a gente puder olhar para nós, que essa foi a cura, na verdade, do filho pródigo, que a Bíblia diz assim, caindo em si. Olha que expressão linda que a Bíblia usa. Quando o filho pródigo estava lá, depois de ter passado tanta riqueza, começado tão bem na casa do pai, ser tratado como um filho tão amoroso, saiu e gastou tudo que tinha, a ponto que chegou aos porcos. A salvação dele foi, a Bíblia diz, caindo ele em si. Quando a gente para e começa a se observar e dizendo, que droga que eu estou fazendo da minha vida, e principalmente da minha vida espiritual. Que droga, como eu tenho o meu dever na minha vida, de me analisar semanalmente, e recordar e trazer à memória, exatamente aquilo como eu vivi com a minha esposa, também vivi com o Senhor, as promessas, que Ele de alguma forma encantadora implantou dentro do meu ser, e às vezes no momento de angústia da minha vida, eu trago à memória essas promessas, dizendo, mas um dia tu me falou, um dia tu falou isso para mim, e isso foi curando o meu ser, e a gente vem perdendo esse tempo de reflexão, aonde a gente para tudo e começa a dizer, Senhor, a minha maior riqueza continua sendo a minha vida contigo, a minha vida viva contigo, aquilo que o Senhor ministra hoje, não precisando sempre recordar e trazer à memória o passado, mas é um Deus que fala também no presente, que a gente também tenha algo fresco da parte do Senhor, para compartilhar, para dividir, para dizer, eu estou ainda com todo o esforço e dedicação do meu coração, tentando andar em espírito, e eu quero finalizar meus dias assim, como os discípulos fizeram, que todos tiveram progresso, mesmo que seja a morte, mas foi um progresso. Essa semana, ainda eu compartilhei com meu amigo Vini, eu estava andando em Gravataí, e por um instante, eu parei, e a minha mente simplesmente se voltou para Deus, e eu perguntei assim, mas se Deus me desse a oportunidade de visitar os céus, e ficar uma semana lá,
Uma semana, analisando tudo, observando tudo o que um dia vai ser a minha eternidade. Como é que eu voltaria? Como é que eu viveria aqui nessa terra? Qual seria os meus valores? O trânsito funcionou, eu não consegui, na verdade, não pensar nessa riqueza. Afinal de contas, talvez essa seja algo que o apóstolo Paulo tentou explicar o tempo todo para cada um de nós. Nós temos uma cidadania no céu, onde todo o sistema é diferente, onde toda a tendência é perfeita. Olha para lá, cuida desses valores, porque nós vamos passar uma eternidade nesse lugar. Como é que tu acha que tu seria, se tu pudesse ficar uma semana no céu, vendo tudo que já está preparado para ti, para mim, tudo aquilo que o Senhor já nos deu? Como é que tu voltaria? E aí eu consigo entender que isso, a gente aplicar nos nossos dias, é conseguir viver no Espírito, porque a gente sabe, aqui a gente é peregrino, logo logo deixaremos desse lugar, e eu falo logo logo mesmo, logo logo, são anos, e a gente vai estar numa eternidade. E será que a gente vai ter arrependimento no céu? Que droga que eu fiz na minha vida? Será que eu não consegui abrir meus olhos e viver que eu poderia viver uma espiritualidade séria, gostosa, saudável e poderosa? Será que não? Será que a nossa tendência é indo se aperfeiçoar no Espírito? Ou será que a gente tem alguma chance de ter um coração um pouquinho melhor? Será? Às vezes, quando eu vejo que as pessoas estão piorando muito, eu fico com vontade de dar um castigo para elas. Um castigo. E meu castigo seria muito simples. Vai tirar férias contigo mesmo e fica 30 dias só tu e tu numa casa sozinho, e aguenta o teu bom humor ou o teu mau humor. Aguenta as tuas reclamações, as tuas murmurações, os teus palavrões, o teu pessimismo. Aguenta ele sozinho. Vai tirar férias contigo mesmo e dá esse privilégio para quem mora contigo. Ou melhor ainda, casa contigo mesmo e deixa os outros em paz. Olha que maravilha, tu casado contigo mesmo, passando uma vida toda contigo mesmo. Olha que maravilha. Aquilo que a gente não quer para nós, a gente não oferece para os outros. Se tu não é bom para ti, então não te oferece para ninguém. É simples assim. É esse o Evangelho que entra nas nossas vidas, que nos modifica, que diz: se tu não aguenta tirar férias contigo mesmo, não te oferece para ninguém. Não te oferece, porque o Evangelho é um convite a entrar para dentro de nós, a se observar e dizer assim: é tempo de mudança. É tempo de mudança na minha vida. É tempo de mudar o pessimismo em otimismo. É tempo de deixar essa murmuração e começar a falar coisas que edificam, que dê graça, que alimentam. Porque daí o rosto da gente brilha. Até o sorriso começa a ter um formato melhor. A tua casa começa a ser uma casa melhor, porque andar no Espírito é a maior graça que alguém pode viver aqui nessa terra. Parece que é um convite idiota do Evangelho, mas é algo poderoso, que tem a capacidade de nos influenciar para o resto dos nossos dias. Esse é o Evangelho. É aquele que entra dentro de mim, mas muda tudo que está na minha volta. É esse o Evangelho do Senhor. É isso que Paulo diz. Gálatas, não cai nessa pobreza. Não cai nessa pobreza. Porque essa é uma pobreza de morte. Essa é um caminho de morte. É tão bom quando a gente aprende a olhar o nosso coração e dizer: tem coisas que ele anda pensando que não agrada o Senhor. Se eu pudesse nessa noite arrancar dos nossos corações tudo aquilo que não agrada a Deus. Se essa graça tivesse sobre a minha vida,
de botar tudo isso diante do altar do Senhor e dizer: hoje basta, hoje basta, hoje basta. Como meu espírito clama nessa noite, nesse lugar. Ah, se eu pudesse colocar isso diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, o coração do homem é perverso e enganoso mais do que todas as coisas, só Tu o conheces. Senhor, a nossa melhor bondade é má, ela é caída. Diz assim: ó Gálatas, quem deixou vocês hipnotizados e vos fascinou? Quem deu essa anestesia do mundo na vida de vocês, a ponto que vocês deixaram de ver a graça do Senhor, a vida e tudo que espera, e trocaram por um chiqueiro? Quem fez isso com vocês? Quem fez isso com o coração de vocês? Ah, eu escuto o grito do apóstolo Paulo: vocês deixaram de ver Jesus, vocês começaram a contemplar tudo aquilo que não era para ver, começaram a admirar as coisas que para Deus são detestáveis, e se esqueceram do mais lindo, de ver a graça de Deus. Ah, se eu pudesse nessa noite arrancar do coração de vocês, mas ela não está sobre mim, e eu digo: bendito seja o Senhor, porque isso está dentro de vós. É Tu que vai dizer qual é a tua tendência, é Tu que vai decidir: ou tu vive no Espírito, ou tu vai decidir viver na carne e se aperfeiçoar por ela.